Pronto. Muito bem. Então, sejam novamente todos bem-vindos a mais uma conversa nossa, né? A mais uma semana para que nós possamos ter essa troca de experiências sobre o mundo corporativo, né? A produção textual em primeiro plano e o mundo corporativo em plano mais específico. A partir desta semana, nós vamos começar a estudar e a discutir um pouco alguns dos principais documentos existentes no mundo corporativo, tá? Por exemplo, lá na Fibra, muitas vezes vocês precisam fazer solicitação, correto? Vocês precisam fazer uma solicitação qualquer. Este documento, ele não é chamado de solicitação, ele tem um nome, é um documento padrão, chamado de requerimento. Então, aí vocês vão lá no protocolo, né, vão lá na secretaria, onde quer que seja, e fazem um requerimento. Então, este documento, ele é um documento padrão, certo? E que existe em cada empresa, tá? Então, aí o cara dá lá para vocês um formulário que já tem mais ou menos pronto, né? E vocês vão completando as informações para fazer o requerimento, a solicitação que vocês precisam. Em resposta a esse requerimento, a Fibra entrega a vocês o documento que vocês solicitaram. Então, vamos dizer, é uma declaração, é o histórico escolar. Então, todos esses documentos, eles fazem parte do que nós chamamos produção textual corporativa. Vocês, no curso de administração, mais um pouco para frente, e se tudo correr bem, né, e se Deus quiser, vocês vão fazer visitas técnicas, certo? E isso vai trazer como consequência a elaboração de um relatório sobre esta visita técnica, que nós chamamos de relatório da visita técnica. Também existe um outro relatório que é chamado relatório técnico, tá? Então, tudo isso orbita aí no mundo corporativo. Nós não vamos ter tempo de falar sobre todos eles, mas nós vamos procurar discutir aqui os mais importantes, tá? Então, nesta semana, nós vamos começar a falar sobre estes documentos. Se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o material que está lá na plataforma, vocês devem ter observado que um documento de caráter corporativo, ele tem, vamos dizer assim, um modelo, né, um conjunto de critérios que são gerais e que nós, de alguma forma, já havíamos comentado anteriormente quando nós estávamos falando sobre comunicação corporativa um pouco mais atrás, que são quais você precisa obedecer um modelo do documento. Você não pode inventar, né? Você não deve inventar o documento. Você segue um modelo, tá? Existe um padrão. Então, o documento corporativo normalmente tem um padrão. Além disso, você precisa seguir alguns critérios do tipo não tem flor, você não vai florear nada. Você vai ser objetivo, você vai ser racional. Então, por exemplo, só para dar um exemplo a vocês, a gente não termina, vamos dizer, um documento corporativo dizendo assim, abraços, beijos, fulano de tal. Não existe isso, porque esse documento ele não é pessoal, tá? Ele é da empresa. Então, você precisa ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, você não vai dizer assim, queridíssimo, ou queridíssima fulana de tal, gerente de marketing. Ninguém é queridíssimo na empresa, tá? Nem na sua, nem naquela com qual você está se comunicando. Isso pode acontecer
fora da empresa, certo? Fora deste ambiente. Mas naquele ambiente, você precisa ser formal, você precisa ser objetivo e criterioso, tá? Então, você não tem que estar floreando nada, entendeu? Você não tem que estar usando linguagem informal, certo? Linguagem coloquial, tá? Você tem que ser formal, tem que ser objetivo e criterioso. Então, a gente costuma dizer que, normalmente, um documento corporativo, um texto empresarial, ele tem 3 parágrafos. No primeiro, além daquela abertura, né? Então, onde você vai colocar o cabeçalho, vai colocar um número, se for preciso, tá? Então, caro ou prezado senhor fulano de tal, gerente administrativo. O primeiro parágrafo, você deve dizer por que que você está escrevendo aquela carta ou aquele documento, tá? Então, desejo informar a Vossa Senhoria que aconteceu não sei o quê. No segundo parágrafo, segundo e terceiro, tá? Normalmente é só um parágrafo, que é o desenvolvimento, você vai colocar as informações importantes, que você considera importantes para o objetivo daquele documento. E lá no fim, no último parágrafo, antes do fechamento, você vai dizer o que você espera, que providência você espera que seja tomada. Mesmo que neste documento você tenha só um parágrafo curto de 5, 6 linhas, você vai fazer a mesma sequência, só que aí serão frases apenas, tá? Uma frase para iniciar, uma informação importante e outra para fechar. E lá no fim do documento, o que você usa normalmente é cordiais saudações, atenciosamente, tá? Cordialmente. Não tem nada de abraço, nem de beijo, tá? Nem de felicidades, não tem nada disso, tá? Então, cortem isso da cabeça de vocês. Vocês não estão escrevendo carta para o namorado, nem para a namorada, nem para o colega, nem para o amigo. É para uma pessoa empresarial, tá? Por que que tudo isso se faz necessário? Primeiro, né, nós precisamos ter um padrão na circulação desses documentos. Senão, cada um ia escrever o documento do jeito que quisesse. Se vocês sabem que as pessoas são, algumas pessoas, quer dizer, elas gostam de escrever, de rebuscar, mais do que outras. E depois, as pessoas que vão ter acesso ao documento, quer dizer, as pessoas que recebem o documento, são pessoas que estão trabalhando, né? Então, elas não têm tempo de ficar pensando, poxa, mas o que é que ele quis dizer com isso? Será que ele está me convidando para sair, para tomar um café, para ir dançar? Será que tem alguma segunda intenção aqui nesse texto? O que está acontecendo? E por que ele escreveu isso? Então, ninguém tem tempo, né, na empresa de fazer isso. Então, nós costumamos dizer que os documentos corporativos eles devem ser curtos e rasteiros, tá? Ou seja, extremamente objetivos. Tá claro isso? Então, nada de linguagem figurada, nem de metáforas, nem de nada disso. É dizer o que é e acabou a história. Tá bem claro isso para vocês? Sim. Nenhuma dúvida aí? Muito bem. O nosso primeiro documento é o memorando, tá? Que normalmente é conhecido por uma sigla, tá? É memo. Então, normalmente o memorando ele é mencionado, tá? Por esta abreviação, memo, tá? Então, memo número 01/2021.
Memo 02/2021. Isso é um hábito nas empresas, tá? Para não escrever toda a palavra memorandum, as empresas usam a expressão memo. O memorandum, ele é também conhecido como circular interna, tá? Apesar de esse termo não é mais utilizado, tá? Não se usa mais esse termo, é comunicação interna ou circular interna. Não se usa mais esse termo. Por quê? Porque o memorandum, ele é, vamos dizer assim, primariamente uma comunicação interna, tá? Ele é uma circulação dentro da própria empresa. Porém, ele também pode ser externo, tá? Por exemplo, você recebe um serviço na sua casa, tá? E aí a pessoa que fez o serviço, né, precisa que você faça uma comunicação para a empresa em que ele trabalha, por causa de algum contratempo, algum problema, alguma coisa assim. Então, ele pode pedir que você faça um memorandum, certo? Junto com ele, para a empresa. Isso é uma situação um pouco excepcional, porém, pode acontecer, tá? Então, o memorandum, ele é um documento de circulação interna e externa. Da mesma forma, a empresa pode ter que mandar um memorandum para uma outra empresa, tá? Que seja filial, ou que seja parceira, né? Ou que seja uma empresa contratada, certo? Terceirizada para executar alguma coisa ou executar serviços. Então, pode ser que o memorando seja necessário também no ambiente externo, tá? Como eu disse, é uma relação, esse momento aí do memorando como algo externo, é um pouco excepcional, mas pode acontecer, tá? E, normalmente, o memorando, ele é produzido de forma impressa, tá? Ele é escrito, certo? Assinado, carimbado, direitinho, e vai para onde ele deve ir, para o departamento que deve ser comunicado de alguma coisa, ou para o diretor, ou para quem seja, na empresa, tá? Então, você circula o memorando de forma impressa, tá? Com um livro de protocolo. Então, a pessoa, ou lá o boy, né, ou quem quer que seja, a secretária, vai até o departamento, ou vai até a pessoa que vai receber o memorando, ela dá o recebimento no livro de protocolo e volta com o protocolo, tá? Se esse memorando precisa ser externo, você vai ter que fazer isso normalmente, né, para evitar o deslocamento, você vai fazer ele no mundo virtual, aqui no universo eletrônico. Você vai produzir o memorando aqui. Aí o que é que você vai fazer? Você vai enviar esse memorando com um protocolo eletrônico de recebimento, tá? E aí assim que a pessoa receber e ler, você vai ter o protocolo lá para que você possa guardar. Então, são coisas importantes sobre o memorando. Número 1, o objetivo dele é comunicar alguma coisa, tá? Então, esse é o objetivo do memorando. É comunicar, é fazer uma comunicação. Ele pode ser interno ou externo. Na grande maioria das vezes, se usa o memorandum internamente, mas pode ser que você precise fazer um ou outro para o mundo externo, tá? Ele precisa de um protocolo, seja impresso ou eletrônico, tá? Para acusar o seu recebimento. Então, esse é o documento sobre o qual nós estamos discutindo e trabalhando esta semana. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algo que vocês têm lá no material da plataforma, certo? Mas eu quero fazer isso para reforçar
o que eu estava dizendo. Então, vejam, cada um desses documentos corporativos, vocês estão conseguindo ver a folha? Sim. Não está muito pequenina, né? Está dando para ver? Se der para aumentar, melhor, mas dá para ver. Espera aí. Vejam se melhorou. Melhorou. Tá. Então, olha só. Vocês têm isso lá no material, tá? Da plataforma. Inclusive, vocês têm lá um exemplo, certo? De memorando. Pronto. E aí, o que eu estou pedindo para vocês fazerem é para vocês criarem um exemplo de vocês. Para isso, vocês vão precisar inventar o nome de uma empresa, tá? Um departamento para onde o memorando vai, certo? Que são esses elementos aí que vocês estão vendo na sequência do modelo de memorando. O memorando é um documento super curto, tá? Não se fazem memorandums com vários parágrafos, normalmente ele tem um parágrafo só, tá? Porque a comunicação, como eu disse, neste caso, ela é objetiva, tá? Você diz qual é a comunicação, o que é que tem que ser informado e acabou a história, tá? Então, vocês vão ter que criar ficticiamente o nome das pessoas, o nome da empresa. Você pode, inclusive, assinar o memorândum como se você fosse o dono do posto do memorando, né? Então, você é o diretor administrativo da empresa. Então, você assina você próprio, tá? Então, eu estou deixando isso livre para que vocês não tenham que usar o nome de empresas reais, tá? Vocês vão produzir um exemplo de memorando, criando as informações fictícias, tá? Que vocês queiram criar, tá bom? Então, é só isso que eu quero que vocês façam. É só seguir a sequência dos elementos que aparecem aí na página, tá? De vocês. Então, por exemplo, ó, os memorândums, eles têm números, tá? Eles são numerados. Então, por exemplo, Memo 001/2021. Quer dizer, é o primeiro memorândum produzido na empresa no ano de 2021. Memo 002/2021. É o segundo memorando produzido na empresa naquele ano. E por que eles têm números? Porque os memorandos, já que eles têm protocolo de recebimento, eles precisam ser arquivados, certo? Porque, de repente, alguém diz assim, não, olha, eu não recebi o memorando. Está aqui, ó. Está aqui, está arquivado com o seu recebimento. Você protocolou aqui o recebimento. Então, eles são normalmente arquivados, tá? Por isso, essa numeração, correto? E é assim, né, gente? Vamos dizer, ao longo de um determinado ano, a empresa tem várias comunicações a fazer. Acabou aquele ano, as comunicações vão mudar, serão outras, né? Então, os memorânduns recebem essa numeração ao longo daquele ano e depois muda novamente, começa 001/2022. 002/2022. E assim sucessivamente, tá? Depois, olha, tem o que nós chamamos de vocativo, que é o nome do setor para onde a mensagem é enviada, ou seja, é o remetente e o destinatário, tá? Local e data, que é uma coisa que vai ter sempre, né, em todos os documentos, mesmo que seja em posições diferentes. E aí vem o corpo do texto, que é o conteúdo da mensagem. Então, vocês observem, olha, que tem aqui uma determinada abertura, tá? Aí vem a mensagem. Despedida. Expressões formais de despedida. Atenciosamente, cumprimentos, grato pela compreensão, tá? Não tem flor. E a assinatura
de quem está enviando o memorando, tá? Olha, gente, isso é importante. É claro que nós aqui, né, não vamos ter esse carimbo, porque vai ser difícil, tá? A gente colocar o carimbo aqui nos nossos exercícios. Porém, é um praxe atualmente, tá? Tanto a pessoa que manda o memorando, que vai no papel timbrado, claro, né? Então, isso é o carimbo da empresa. Porém, lá embaixo, quando a pessoa assina o memorando, ela deve também carimbar este documento. Isso é uma maneira de evitar fraudes, né? Isso é uma maneira de evitar que seja ou que aconteça alguma manipulação do documento, tá? Então, hoje em dia, certo? Todo e qualquer documento corporativo, ele deve ser assinado, tá? E carimbado, certo? Tá? Então, olha, um exemplo de memorando. Então, aqui em cima vem o timbre da instituição, tá? Então, vocês vão inventar aí o nome de uma instituição, certo? Que é a empresa de vocês. Memorando ou comunicação interna número 28. Aqui, ó, deveria ter uma barra com o ano em que esse memorando foi produzido, tá? Que é como normalmente acontece, correto? Para onde vai? Biblioteca São Martinho. Então, vocês estão vendo que é interno, ó, tá? Então, o Colégio São Martinho vai para onde? Para a biblioteca. Quem está enviando? O setor administrativo. Aí, local e data, tá? Assunto: entrega de livros. Olha o texto. Caro bibliotecário, venho informar que os livros que foram encomendados pela biblioteca da escola já chegaram e se encontram na direção. Aguardamos sua presença para conferir o pedido. Então, olha só, ele poderia dizer assim: caro bibliotecário, tenho ótimas notícias. Estou feliz por lhe dar as notícias. Não existe isso, tá? Não tem nada neste sentido. Caro bibliotecário, os livros que você solicitou já chegaram e se encontram na direção. Ponto. Isso é o comunicado. Isso é o que ele precisa saber. Aguardamos sua presença para conferir os itens ou os produtos. E ponto final, tá? Então, você não tem que dizer, olha, tenho ótimas notícias, aqueles livros que estavam tão difíceis de conseguir, já consegui, já chegaram, já estão aqui, o que me deixa muito feliz, muito alegre. Não tem isso, tá certo? Então, é preciso que vocês tenham muito cuidado com isso, porque vocês sabem que isso é um hábito nosso, né? Isso a gente está acostumado assim. Mas no mundo corporativo, isso não existe, tá? A não ser que a relação seja pessoal e que você esteja fora do ambiente de trabalho. Tá ok, gente? Então, venho informar que os livros que foram encomendados pela biblioteca da escola já chegaram e se encontram na direção. Aguardamos sua presença para conferir o pedido. Desde já, agradeço a atenção. Pode ser qualquer outra frase aqui, desde que ela seja formal, tá? Grato pela atenção, certo? Grato pelo tempo dispensado. Atenciosamente, Dolores Silva Correia, cargo diretor administrativo. É claro que quando você estiver escrevendo o seu exemplo de memorando, você não vai precisar escrever esses itens aqui, ó, tá? Então, você não vai dizer assinatura Dolores Silva, não. Você vai simplesmente colocar o nome e assinar. Cargo também não tem, vai embaixo do nome apenas o cargo. Então, esses itens aqui é para que vocês
entendam como é o desenvolvimento do memorando. Então, você não precisa dizer corpo do texto, 2 pontos, e aí fazer o seu texto, não. Então, vem o timbre da instituição, né, que como vocês não vão ter, vocês podem colocar aqui 2 chaves assim, né, e o nome da empresa dentro das chaves, tá? Que aí eu já vou saber que é o timbre. Aí vem memorando, número, fulano de tal. Aí esses aqui tem, né? Para a Biblioteca São Martinho, de setor administrativo. Aí, este local e data aqui, não precisa, tá? Você pode colocar se quiser, mas não precisa. Basta colocar Belém, Pará, não sei o quê, não sei o quê. Assunto, aí aqui sim. Isto aqui vocês precisam. Assunto, tá? Entrega de livros. Isso é importante que tenha, tá? Então, o time vocês vão colocar entre colchetes. Vão abrir um colchete, colocar o nome da instituição e um outro colchete que eu vou saber que é o timbre, tá? Memorando, número, fulano de tal, barra, ano. Tem, biblioteca, não sei o quê, outro setor qualquer. De, setor. Então, isso aqui tem, tá? O para e o de. Local e data é opcional, pode só escrever o local e a data. Assunto também tem, então, memorando, para, de, local e data e assunto. Isso aqui tudo tem, sendo que local e data pode não ter. Mas é uma questão de uniformidade, certo? Se você está colocando tudo isso aqui, é bom que você coloque o local e data também, para ficar uma coisa uniforme. Agora, observem que é tudo margeado aqui na esquerda, olha. Tá? Não tem nada para cá, para a direita, nem no meio, nem no centro. Porque ficou mais bonito. A única coisa que vocês podem mover é o timbre, porque às vezes o papel timbrado vem aqui no meio, né, o timbre, ou aqui do lado direito. Então, aí vai depender do que vocês acharem mais organizado, tá? Eu gosto sempre de deixar aqui do lado esquerdo. Bom, corpo de texto não é o texto direto, tá? Vocês vejam que é absolutamente curto o memorando. Mesmo que você precise escrever mais umas 2 ou 3 linhas, é um parágrafo só. O que vai demandar de vocês um cuidado maior, tá? Um texto que só tem um parágrafo, ele precisa ser muito bem escrito, tá certo? Então, tenham cuidado com a pontuação, certo? E com a linguagem que vocês já sabem que tem que ser objetiva e formal. Aí vem... Desculpa. Aí vem fechamento, a assinatura que não precisa escrever, né? Basta o nome da pessoa com a assinatura, que vocês podem fazer uma assinatura eletrônica em PDF, né? Que vocês sabem que é possível. E aqui, cargo, que também não existe, não precisa, basta escrever o cargo aqui embaixo do nome da pessoa. Então, isso é o modelo de memorando padrão, certo, gente? Portanto, o que eu estou pedindo para vocês fazerem é para vocês criarem o exemplo de vocês, tá? Então, vocês vão criar um exemplo de memorando. Vão aí inventar o nome de uma empresa, o departamento de onde vocês estão mandando e para onde está indo, do mesmo jeito que vocês estão vendo aí no exemplo, tá? Essa é a atividade desta semana. E aí nós vamos começar a trabalhar desta forma a partir de agora. Nós vamos conversar sobre um determinado documento e o exercício de vocês, a atividade que vocês vão realizar é criar, é fazer o próprio exemplo daquele documento. Eu não sei se eu estou... Oi. Eu só fiquei com um pouco de dúvida no timbrado lá em cima, que é para botar entre colchete.
Aí, no caso, Você... seria o nome da instituição entre colchetes. Isso. Abre colchete, escreve o nome da empresa que você vai inventar, né? E fecha o colchete. Que aí eu vou entender que aquilo é o timbre da instituição, tá? Professor, pode ser uma empresa que já existe? Pode. Sem problema, tá? Se você já trabalha numa empresa qualquer, o ponto aí só, Kelly, é que essa coisa de usar um nome real da empresa, às vezes é um pouco complicado, entendeu? Não é toda empresa que gosta, né? Que permite. Como vocês estão postando um exercício, e isso vai ficar assim, vamos dizer, quase que em domínio público, eu sugeriria que vocês evitassem o nome de uma empresa real, tá? Que vocês, sei lá, modificassem um pouco, certo? O nome da empresa para poder fazer o exemplo de vocês. Mas é só uma sugestão, realmente é só para evitar algum problema mais tarde, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu posso, depois de terminar o texto, pular logo atenciosamente? Eu tenho que botar aquele obrigado por sua atenção. É obrigatório? Você tem que fazer um fechamento para o texto, tá? Então, você precisa finalizar o texto, certo? Então, aqui, ó, desde já agradeço a atenção, ou então, grato pelo seu tempo, grato pela compreensão, ou grato pela atenção, é o fechamento do texto. O atenciosamente é o fechamento do documento, entendeu? Então, foi o que eu disse, o texto precisa ter uma introdução, né? Um desenvolvimento e uma conclusão. Então, você considera esta linha aqui como se fosse a conclusão do texto, tá? Só que ela não vem logo em seguida, ela vem separado, tá? Entendi, obrigada. Então, é importante que ela exista, ok? Mais alguma pergunta sobre o memorando, gente? Bem, observem que cada documento, como eu disse, tem um objetivo, tá? O memorândum é de comunicação, por isso que ele era chamado comunicação interna, CI, tá? Ou circulação interna. Mas essa nomenclatura, ela não é mais utilizada, justamente porque, como eu expliquei, ele também pode ser necessário com um caráter, né, uma natureza externa. Então, essa coisa de circulação interna é o que é mais usado. Tá? O memorando ele existe com mais frequência no ambiente interno da empresa. Mas esse nome, essa nomenclatura, ela já não existe mais, tá? Não é mais usada, não é que ela não exista. Não é mais usada. Se usa mesmo é memorando. E se usa a abreviatura, memo. Pode falar, Marcelo. Não, o senhor já respondeu a minha pergunta. Mais alguma dúvida? Bom, vocês têm isso lá, tá? No material de vocês na plataforma, certo? Esse material que vocês vão receber a partir de agora, ele será sempre assim, tá? Ele vai ter o modelo do documento, né? Os elementos, os itens que são fundamentais naquele documento, vai aparecer um exemplo, certo? Para vocês, e depois vocês terão que criar o próprio exemplo, tá? Então, serão atividades, assim, bem simples, certo? Bem pontuais e bem objetivas para que vocês possam fazer esses documentos com tranquilidade, tá bom? É importante dizer que, normalmente, as empresas podem ter um modelo diferente do documento, tá? Mas esse modelo diferente, ele não pode fugir do padrão
esperado para aquele documento, tá? Ok. Nenhuma outra dúvida, então? Bom, eu vou interromper, então, aqui a nossa gravação, né?